Salve, salve a todo mundo do Cointelegraph Brasil. Eu sou o Lucas Caran, editor-chefe do portal, e hoje eu estou recebendo aqui o CEO da Exchange Brasileira Mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo. Reinaldo, seja muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Eu que agradeço pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre cripto no Brasil. Vamos, bora. A gente sempre acompanhou, né, o trabalho da Mercado Bitcoin no Brasil. É uma exchange que há muito tempo é referência até para outras empresas concorrentes, assim. Como é que vocês têm lidado nesse ano com esse mercado de baixa e de que forma isso tem afetado vocês, assim? Bom, o mercado Bitcoin já é um exchange antiga, né? Se a gente considerar que o Bitcoin surgiu, né, como ideia em 2008 e como primeira transação em 2009, né? O mercado Bitcoin foi criado, né, em junho de 2013, né? Então a gente já está indo aí para o nosso 10º ano, né, de existência, né? E nessa jornada, né, de quase 10 anos, a gente já passou por diversos momentos como o atual, né? Seja por conta de crise na economia como um todo, né? Crise macroeconômica, né? Como a gente está vivendo agora, né? Pós-pandemia, com a inflação em diversos países, né? Com ameaça de conflitos, né? Entre países, guerra de commodities, né? Então a gente observa que a tendência, né, de uma economia em queda aí nos próximos meses, talvez anos. E também a gente passou por períodos de inverno cripto, né, por muitas das vezes, né, uma sequência de super empolgação, né, do mercado em relação a alguns atributos, né, que foram colocados, né, no ecossistema cripto. Então é normal para um setor, né, que ainda está no início, né, da sua campanha aqui de maturidade e consolidação, passar por situações como a que a gente está vivendo agora, né, de baixa, né, de contestação, né, dos casos que no ano passado eram casos de sucesso, né, mesmo os NFTs, né, além dos criptoativos mais tradicionais, né, também passam por questionamentos, né, que talvez tenha gerado uma empolgação maior do que devia, né, no ano de 2021, quando foi, né, a grande palavra buscada no mundo inteiro. Então a gente observa, né, esses movimentos com bastante cautela, né, e seguindo o nosso objetivo, né, de participar desse mercado, olhando para o longo prazo, né? Então essas curvas, né, que são mais agressivas, né, em determinados períodos curtos, né, no longo prazo elas se tornam mais suaves, né, porque a gente observa que essa tendência, né, de baixa, alta, de inverno, né, e de empolgação cripto, elas vão e vêm com bastante frequência. Então, a gente continua firme e forte no ecossistema cripto, continua acreditando bastante nos fundamentos de tecnologia, acreditando muito na capacidade, né, de o mundo cripto trazer, né, modernização do mercado financeiro, de capitais, de investimentos e mesmo de comunidade, de entretenimento. Tudo isso para a gente continua a ser bastante consistente. Então a gente vai continuar nessa jornada aí por um bom tempo, lidando, né, com essas altas e baixas aí, tratando isso como algo normal de consolidação da criptoeconomia. Você falou de outros ramos de atuação aí da mercado Bitcoin para além do mercado cripto, né? A gente viu a mercado Bitcoin atuando nos esportes, já viu no entretenimento, e até no mercado financeiro, né? Oferecendo produtos financeiros mais tokenizados e unindo esses dois mercados, assim.
como que tem sido a aceitação desses tipos de produtos do mercado financeiro e também, vamos falar, colocar bem entre aspas o mainstream, se vocês têm conseguido e consideram que vocês estão conseguindo já atingir esse público maior, assim, que é um público que até pouco tempo atrás não tinha contato com as criptomoedas. Bom, olhando só para cripto, né, a gente saiu, né, de 2018, né, quando a gente tinha três criptoativos listados na plataforma, né, para hoje ter mais de 200 criptoativos listados na plataforma. Então, a gente recuperou, né, um espaço, né, que estava sendo ocupado por novos projetos. Então, a gente conseguiu desenvolver, né, um time capaz de fazer integrações com todas essas novas redes, né? É importante sempre lembrar, né, que quando a gente lista, né, um token na nossa plataforma, como a gente é um exchange de verdade, né, a gente está integrado às redes, né? A gente é um dos nós daquela rede, né? A gente precisa participar daquela rede para conseguir fazer, né, aceitar o wallet in, o wallet out, né, operações cripto reais, né? A gente não é uma plataforma meramente de investimento, né? Como são essas novas plataformas que têm surgido, né? Em aplicativos de marketplace, de bancos digitais, né? Que você, na verdade, você se expõe apenas ao preço, mas você não acessa as criptomoedas de verdade, né? Então, para a gente é um marco importante, né? Ter cobrido, né, esse gap, né, de novos projetos, né, de novos criptoativos ao longo desses anos. Hoje a gente tem praticamente aí 90%, né, das moedas mais relevantes, né, tirando aquelas que a gente não vai listar porque não acredita no projeto ou porque, enfim, estão conectadas a algumas empresas que tem muito controle sobre a rede, né? Então, a gente cobriu aí todos os criptoativos, os principais criptoativos do ecossistema. Em relação às outras atividades, né, acho que essa é uma leitura, né, dos fundadores do mercado Bitcoin desde 2013, né, que haveria uma aproximação dos mercados tradicionais com o mercado cripto, né? E isso também é uma tendência, né, de qualquer movimento de inovação, né, que nasce totalmente apartado, né, dos ecossistemas tradicionais e depois acabam se conectando para alcançar, né, aquele público que não vai se especializar, não vai se desenvolver tecnicamente para lidar, né, com tecnologias de nicho, né, aplicações de nicho, né? Então, a gente observa isso, por exemplo, nos MP3 lá atrás, né, que era uma solução peer-to-peer, né, só que ao longo do tempo foi sendo usada, né, para transferências de mais de vírus do que de músicas, né, e de filmes. Né? Então era difícil você conseguir baixar, né, as músicas e os filmes que você queria. E também acabava afetando, né, o principal ator aí do mercado de entretenimento, que era o produtor, né, o artista ou mesmo a empresa, né, que produz, né, o material que estava sendo negociado ali totalmente à margem de qualquer regra de direitos autorais. Né? Então, apesar de a intenção ter sido boa, né, de tirar as distribuidoras, né, que controlavam totalmente o desenvolvimento, né, de produtos musicais, né, de filmes, mas acabou prejudicando também o próprio artista, que se ganhava pouco com as distribuidoras, passou a não ganhar nada, né, com o MP3. Né? E isso acabou virando o que hoje é o streaming. Né? Então, Uhum. de certa maneira, né, a evolução natural é alcançar, né, o mercado de acesso mais fácil, né? Uma usabilidade melhor que alcance, né, todos os consumidores. Então, a gente, aqui no mundo cripto, né, observa isso em relação ao mercado financeiro de capitais. Né? No início, cripto era totalmente apartado e hoje, cada vez mais, né, é algo que vem modificando o mercado financeiro de capitais, né? Ainda não de forma relevante, mas com propostas que começam a incomodar, né, no bom sentido,
né, o mercado tradicional, né, financeiro de capitais, né, principalmente com projetos de tokenização, por exemplo, DeFi, stablecoins, sejam elas oficiais ou não, né, sejam elas CBDCs ou privadas. Então, a gente observa que essa conexão ela vai ser certamente positiva, né, para quem atua com cripto, né, que vai poder, de fato, alcançar um público ainda maior do que o que já foi atraído pela curiosidade tecnológica, né, que é o que está hoje acessando, né, as exchanges há mais tempo. Então, a gente tem, né, hoje, né, a gente é uma instituição de pagamento, né, a gente está em processo quase final aqui de aprovação junto ao Banco Central, a gente espera conseguir essa aprovação nos próximos meses, né, para aí a gente acessar diretamente sistemas do Banco Central, fazer segregação e individualização de contas dos nossos clientes, oferecer produtos bancários, né, conectando o mundo cripto a serviços de pagamento de uma forma mais fluida, né, com menos fricção. Então, a IP para a gente ela é fundamental. A gente também tem uma plataforma de crowdfunding, né, a gente acredita, né, que aqui, né, quando a gente fala de criptoativos, a gente está lidando, de certa maneira, com investimentos alternativos também, né, então, conseguir trazer, né, essa captação, né, de projetos, startups, é algo que faz muito sentido, né, dentro do mundo cripto. Não à toa, em 2017, a gente teve um grande boom, né, que foi o boom dos ICOs, que nada mais eram, né, do que crowdfundings globais, só que sem nenhum tipo de controle, acabou sendo dominado por fraudes. A gente acha que com boa governança dá para a gente fazer renascer aquela ideia, né, que era incrível mesmo, né, de ICO, de você conseguir, para você realizar um projeto que faça sentido, né, para outras pessoas, conseguir arrecadar dinheiro de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, de uma forma simples, independente qual era a sua moeda oficial, né, qual é o ativo que você mais tem na sua carteira, na sua wallet. Então, esses outros segmentos, né, eles hoje vêm ganhando relevância, né, dentro da nossa plataforma, principalmente porque a gente começou a tokenização não com equity, né, mas com produtos com características de renda fixa. E aí no Brasil a renda fixa é um produto muito querido, né, pelos investidores, muito acostumado a investir em CDBs, né, em ativos que têm uma remuneração de fácil compreensão, né, e riscos de fácil compreensão. Então esses produtos eles acabam hoje, né, a gente consegue em quase todos os lançamentos, né, em poucos dias negociar, né, todos os ativos que são colocados aí pelos emissores, né, pelos proprietários originais desses ativos, né? Então a gente acaba conectando, aproximando o dono do ativo com o investidor, né, usando o blockchain como uma ferramenta de confiança para as informações, para os termos, né, para os contratos. Então é algo que a gente vem fazendo desde 2019. A cada ano a gente mais do que dobra, né, o volume de transações. Esse ano a gente espera chegar em 600 milhões de tokens negociados. Aí no ano que vem a gente espera aí dar um salto ainda maior, né, ir para a casa dos 2, 3 bilhões de valores negociados. Então a gente está, enfim, aquecendo os motores aqui nesse mundo de tokenização, mas já com bastante histórico, né, nesse segmento. Hoje boa parte das tokenizações que a gente observa no mercado, elas copiam, não seguem as tendências que a gente criou, né? Então, para a gente isso é muito bom, né? Porque acaba sendo uma validação do que a gente está fazendo, né? Então, outras empresas fizeram tokens de precatórios, tokens de recebíveis, tokens de mecanismo de solidariedade da FIFA de clubes de futebol. Tudo isso a gente que criou, né, em 2019, 2020 e 2021, e continua criando, né, cada dia projetos novos que geram esse tipo de retorno para os clientes, né, com característica de renda fixa. Pegando um gancho no que você falou agora,
Você falou das instituições financeiras, né? A gente viu recentemente muitas fintechs, né? As principais do Brasil aí, Nubank, PicPay, Mercado Livre, até o Santander também lançou a negociação de Bitcoin e Ether, né, no Brasil. De que maneira isso contribui para o mercado? E eu queria saber se você considera que eles entram como concorrentes de vocês ou não. Bom, aqui eu acho que tem várias maneiras de observar esse movimento, né? Acho que a primeira delas é fazendo uma comparação com o que o mercado Bitcoin viveu em 2018. Em 2018, né, todos esses bancos, né, e esses incumbentes que hoje estão lançando, né, suas negociações de criptoativos, eles eram totalmente contrários, né, ao desenvolvimento da criptoeconomia, do ecossistema cripto, né, cancelando contas, né, não só das empresas, né, como do mercado Bitcoin, mas também dos sócios das exchanges, né, dos familiares dos sócios das exchanges, de colaboradores. Então, era um cenário hostil, né, de atuação. Então, nesse sentido, né, quando a gente vê uma virada, né, do pensamento, né, desses incumbentes, muito melhor, né? Você conviver num ambiente que está todo mundo tentando boas aplicações para aquela tecnologia nova, né? Para aqueles modelos de negócio que vem surgindo em cima dessa nova tecnologia. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, apesar de a gente ter, né, no mercado do Bitcoin hoje, a gente tem quase 4 milhões de clientes. Né? Talvez nas exchanges, em todas as exchanges que existem no Brasil, a gente tenha o dobro disso, 8 milhões de clientes, né? O que se estima que existam de pessoas com alguma exposição em cripto. Ainda é muito pouco, né? Quando a gente olha, né, para qualquer banco digital, né, que faz uma campanha de lançamento, hoje as pessoas elas já consomem, né, esse produto digital de uma forma bastante relevante, né? Então, esse volume de indivíduos certamente vai aumentar, né, com a entrada, né, dessas carteiras digitais, né, no mundo cripto, né? Quando o Nubank, o PicPay, né, enfim, eventualmente o Neon e todas as outras plataformas que vão listar isso, sua negociação, o Mercado Pago, na sua negociação de Bitcoin e Ether, né, a gente vai ver o aumento do bolo, né? A gente vai ver certamente esse volume de 8 milhões de pessoas dobrar, triplicar, né, e a gente acaba criando um mercado maior para todo mundo. Né? Evidentemente que gera mais concorrência, mas é mais concorrência no mercado maior, né, num ambiente mais saudável de atuação. Então, é muito positivo. Em relação à perda, né, de clientes, né, eu acho que a gente ainda não observa, né, nenhum movimento relevante, né, de perda de clientes para essas plataformas, até porque a gente se considera, né, uma etapa além dessa etapa inicial, né, da exposição em Bitcoin e Ether, né, a gente tem ferramentas mais sofisticadas, mais complexas, né, de compra e venda, né, de diversos criptoativos, né, não só do Bitcoin e Ether. Então, a gente não vê como um rouba-monte aí das exchanges, mas talvez, né, uma ameaça maior para os fundos, né, porque, de certa maneira, né, quando a XP, né, oferece compra Bitcoin, compre Ether, né, é muito mais fácil para o cliente, né, que tem dinheiro na XP comprar através de um botão de compra e venda do que ele escolher um ETF, um fundo cripto, né, para fazer o mesmo movimento. Certamente vai ser muito mais barato, né, ele comprar no botão de compra e venda Bitcoin e Ether do Nubank, né, da XP, do Mercado Pago. Então, parece, a gente ainda está no começo desse processo, mas parece que esse movimento ele é muito mais uma ameaça, né, para os fundos e ETFs, e também parece, né, que esse movimento vai trazer novos consumidores cripto para o ecossistema, e esses novos consumidores cripto, muitos deles vão querer algo mais do que a exposição, a mera exposição em Bitcoin e Ether, e eles vão acabar caindo, né, nas exchanges como uma segunda etapa
de participação cripto. Então, na nossa visão, a nossa visão é super positiva em relação a esse movimento. Inclusive, a gente tem ferramentas para apoiar essas plataformas a negociar, né, cripto, Bitcoin, Ether, né, todas as outras 200 moedas que a gente tem podem ser ofertadas por qualquer empresa hoje. A gente tem mais de 20 agentes autônomos que já usam a nossa plataforma, né? A gente tem o Traders Club, né, e outras plataformas que não anunciam, né, que usam os nossos a nossa infraestrutura, né, mas usam a nossa infraestrutura para ofertar cripto. Então, parece um movimento muito positivo para as exchanges brasileiras. Durante muitos anos, a mercado Bitcoin era a exchange que mais tinha volume de negociação e a entrada das exchanges internacionais no Brasil mudou um pouco esse cenário, né? Eu sei que você já deu declarações muito duras com relação a esse assunto. Eu queria saber qual a posição institucional de vocês com relação a essa concorrência e se o projeto de lei que está em discussão no Congresso pode ajudar a dar um pouco mais de clareza legal para a atuação dessas empresas no Brasil e até, de alguma forma, cobrar que elas atuem de acordo com a legislação brasileira. Bom, acho que em relação primeiro a volume, né, acho que talvez seja importante esclarecer isso para o público, né? Os volumes eles são reportados pelas próprias exchanges, né? Não existe auditoria de volume, né? A gente que está mais tempo no mercado, né, viveu alguns anos atrás uma exchange brasileira que declarava ter um volume maior do que o dobro da segunda maior exchange no mundo, né? Então, você consegue informar, reportar e mesmo movimentar, né, um volume de operação que não necessariamente é o volume transacional, né? Aquele volume de clientes operando que faz você, de alguma maneira, né, conseguir prestar serviço e cobrar pelo serviço que você presta. Então, a gente não olha muito para esse aspecto de volume, a gente acompanha, né, para perceber movimentos estranhos, né? Quase todos os volumes têm movimentos bem estranhos, né, como picos em horários que não são horários de transação normal, né? Enfim, volumes de exchanges que não têm acesso na plataforma. Então, acho que esse é um aspecto importante de esclarecer, né? Esses volumes não são auditados e eles não deveriam servir para nenhum tipo de inferência sobre o tamanho das exchanges. Segundo ponto é que eu particularmente, né, mas o mercado Bitcoin não tem nada contra exchanges estrangeiras, né? Muito pelo contrário, a gente tem dentro da associação da qual a gente faz parte, né, que tem mais de 20 empresas, né, não só exchanges, né, ligadas à Bcrypto. Hoje, a liderança é de uma exchange de origem chinesa, né, a Novadax, mas também tem a Bitso, né, como uma exchange mexicana, né, já teve a Ripio, né, que é uma exchange argentina. Então, a gente não tem nada contra, né, exchanges estrangeiras. Na verdade, essa competição ela é saudável, né, quando todas elas atuam dentro do mesmo ambiente regulatório, né? Então, se você lida, né, com competidores que cumprem as regras básicas, né, de convivência e competição, não tem nenhum problema competir, pelo contrário, né? A gente acredita que o mundo cripto facilita a competição e a competição favorece o consumidor, né? O que a gente contesta, né, são exchanges piratas, estrangeiras ou brasileiras. O mundo digital também permite a pirataria, né? Então, se a gente está atuando e está sendo cobrado, né, pelos reguladores, né, para pagar impostos, reportar informações para a Receita Federal, colaborar com os organismos de controle e a prevenção da lavagem de dinheiro, ao terrorismo, é natural que essa exigência deva acontecer para todos, não só para uns. Principalmente se a gente estiver falando aqui de um favorecimento a quem agrega risco ao mercado, né? Então, se as exchanges que estão sendo cobradas elas têm que
reportar, né, o volume de cripto que tem na custódia, todas as transações que acontecem, para proteger o consumidor, se eu deixo de cobrar isso de quem não está no Brasil, não tem representante no Brasil, não cumpre nenhuma regra de proteção, controle, a prevenção à lavagem de dinheiro, eu estou gerando uma competição desleal. Então, não há necessário, né, para organizar o mercado, mas sim uma atuação, né, dos reguladores, né, que cobram das exchanges brasileiras, para que eles cobrem também daquelas que estão no Brasil, mas dizem que não estão, só para não cumprir a regra, né, porque é um ambiente desequilibrado de competição. A lei, ela facilita a ação dos reguladores, mas a gente viu recentemente, né, o Banco Central atuando, né, em um desses casos, né, em uma exchange que atuava de forma pirata, e o Banco Central acabou atuando no agente, né, regulado, né, na instituição financeira regulada pelo Banco Central que apoiava aquela exchange, fazendo com que a lei fosse cumprida. Então, é isso que a gente quer, né, e é o fundamento do mundo cripto, né? O Bitcoin só é o sucesso que porque a regra do Satoshi, ela não adianta eu dizer em Bermudas, em Malta, na Lituânia, eu vou ter que cumprir a regra que está no código do Bitcoin. Então, se funciona tão bem, né, para o Bitcoin, também deveria funcionar para o ecossistema de prestadores de serviço que atuam no mercado cripto, né? Então, acho que é algo que muitas vezes parece uma implicância, né, de competição, mas na verdade a busca por um ambiente saudável de competição, né, em que todos possam usar as mesmas armas, né, para conseguir ganhar mercado, oferecer serviços melhores para os clientes, né, e continuar a desenvolver o mercado cripto brasileiro. Tá certo. Vou para a última pergunta. Vocês que são dos pioneiros do mercado brasileiro aqui, a gente durante muito tempo ouviu que o perfil do investidor brasileiro era aquele perfil da pessoa que quer enriquecer, que não, durante muito tempo não, diferente de vizinhos nossos aqui, nunca teve esse discurso da proteção econômica muito forte, né? Como que vocês enxergam o perfil do mercado brasileiro? Se você acha que tem amadurecido esse perfil no sentido de ter investidores mais consistentes no mercado e para completar a pergunta, eu queria saber se nesse mercado de baixa tem alguma notícia, uma boa notícia aí para quem acredita nesse mercado cripto, diante de tantas coisas que tem acontecido aí e desanimado os investidores. Legal. Bom, acho que aqui, né, a gente toca no tema da educação financeira. E a educação financeira é um passo além da educação lato sensu, né? Então, a gente vive num país que, infelizmente, não oferece, né, condições de educação massiva, né, das pessoas. Então, tem muita gente com pouca educação no nosso país, né? Então, a gente falar em educação financeira, que é um passo além, né, naturalmente a gente vai ter ainda menos pessoas, né, com educação financeira, com compreensão de como controlar a sua poupança, criar reservas, né, e investir adequadamente. Infelizmente, né, essa é uma realidade, né, do nosso país e de muitos outros países subdesenvolvidos como o nosso. A gente acredita, né, desde 2013 é uma missão do mercado Bitcoin, né, que quem, de certa maneira, né, explora um mercado tem uma função social de fazer com que aquele mercado se desenvolva, né? Então, a gente, desde o início, né, através de blogs, de lives, né, no YouTube, de vários informativos, né, que a gente coloca na nossa plataforma, a gente chama a atenção, né, do consumidor, né, do investidor, em relação aos riscos inerentes, né, a um mercado novo, a ativos que se apoiam em redes novas, em projetos que ainda não foram totalmente validados, né? Então, no mesmo tamanho, né, da oportunidade que existe, né, de você investir nesses projetos e ganhar bastante dinheiro, existe o risco, né, de esse projeto não ser relevante o suficiente
para entregar um retorno interessante, bacana, né? Então, acho que é uma missão que, no nosso entendimento, cabe a qualquer empresa, né, que explora um mercado, tentar, né, ajudar, né, os consumidores, os investidores a entender esses riscos, né? A gente tem hoje na plataforma o que a gente chama de biofinanceira, né, que é uma ferramenta quase consultability, né, que permite que as pessoas identifiquem o seu perfil de investidor, né, e até faz sugestões, recomendações dentro desse perfil do que seria um valor seguro, né, de investimento em ativos de alto risco, né, como, por exemplo, os criptoativos, né? Então, acho que ferramentas assim ajudam muito, né, a criar um ecossistema saudável. E se a gente quer continuar aqui muito tempo, não é interessante ganhar no curto prazo, né? A gente tem que ganhar sempre, porque a gente precisa que o nosso cliente também ganhe, ou também se sinta confortável em investir com a gente, porque a gente quer esse cliente com a gente ao longo de toda a jornada. Nesse sentido, né, e aí fazendo todas essas ressalvas, né, de cuidado, atenção e estude o seu planejamento patrimonial, né, sua capacidade de investir em ativos com alto risco e alta volatilidade, para quem acredita, né, como eu, né, no Bitcoin, né, no Ethereum, principalmente nesses dois, mas também nos outros projetos, né, que têm competência e capacidade de se tornarem redes relevantes, né, como a internet do futuro, talvez, você tem sempre a oportunidade nesses períodos de inverno, né, de baixa, principalmente agora, né, que não é um inverno unicamente cripto, né, não houve nenhuma falha no Bitcoin, nenhum grande problema, né, no Ethereum, né, as redes continuam entregando aplicações cada vez mais interessantes. Então, esse momento é justamente o momento de comprar, não de vender, né, porque é contraintuitivo, né, mas você sempre deve comprar na queda e vender na alta, né, e não o contrário, né? A gente acaba fazendo o contrário. A gente se desespera na queda, vende tudo, né, e quando está na alta a gente se empolga pelo FOMO e compra um monte, né? Então, para quem conhece, acredita nos fundamentos da criptoeconomia, esse é o momento certo de comprar, né? E a gente está vendo, enfim, acompanhando, né, os movimentos macroeconômicos que parecem, e aí talvez tenha um pouco de esperança aqui na minha fala, parecem exagerados no aspecto negativo. A gente vê, né, muitos analistas falando em até 3 anos, né, de crise grave que a gente vai viver na economia, né? Isso parece exagerado, né? A gente começa a ver uma ou outra reação de mercado contestando, de certa maneira, esse tipo de análise, né? Então, talvez seja o momento certo de começar a acumular, né, os seus satoshis e suas frações de Ether, para quando o mercado voltar, né, você está bem posicionado. Tá certo. Pessoal, conversei com o Reinaldo Rabelo, CEO da Mercado Bitcoin. Reinaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Porta sempre aberta aqui para você voltar a conversar com a gente. Eu que agradeço, Lucas. Espero que todos tenham curtido e quem quiser me acompanha no LinkedIn, que eu estou sempre interagindo por lá. Um abraço. Abraço.